Olá, seja bem-vindo ao meu canal Vlogs da Nai. Eu me chamo Nai e é muito bom ter você aqui comigo no meu canal. Bem, no meu canal eu falo sobre livros, sobre literatura, sobre esse universo que eu gosto bastante. Então, se você é novo por aqui, gosta de livros, gosta de literatura, gosta de falar sobre isso, eu criei esse canal justamente para isso, para falar sobre livros. Eu queria conversar, mas às vezes eu não encontrava alguém para poder conversar sobre livros, então eu criei esse canal. Então, se você gosta disso, já se inscreva aqui no meu canal, me siga também no meu Instagram, que por lá eu também posto bastante coisas a respeito de livros. E se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. E a gente sabe que o nosso encontro está marcado todas as terças-feiras. Bem, pessoal, vocês podem ter notado aí, né, quem já me acompanha um pouquinho de tempo, que eu fiquei fora do YouTube durante mais ou menos 2 semanas. Então, fiquei 2 semanas sem postar. Houveram alguns contratempos, né, alguns imprevistos, e eu não consegui postar os vídeos que eu deveria ter postado. Então, para eu não ficar em falta, né, com os vídeos que eu deveria ter postado, e também uma meta minha, né, de terminar o ano com determinada quantidade de vídeos aqui no canal, né, para assistir, então eu vou postar esses 2 outros vídeos, né, só tem que conferir se são 2 ou 3 vídeos mesmo que eu tenho que postar. Então, eu vou postar esses 2 ou 3 vídeos, né, que ficaram em falta nas semanas passadas. E aí eu verifico se eu posto, né, na quarta ou na sexta-feira ou qualquer outro dia de semana, beleza? Mas os da terça-feira vão continuar na terça-feira. E aí aqueles que eu não consegui postar, eu venho a mais, vai ser um extra, vamos supor, né, na semana. Mas bem, então hoje eu quero conversar com vocês algo que eu gosto bastante, né? Mais uma vez, sobre livros, óbvio. Mas falar sobre as minhas edições que eu tenho em capa dura, né? Eu não sei se vocês preferem capa, né, convencional, né? Aquelas moles, mais ou menos. E também tem aquelas duras, né? Não sei se vocês preferem essas. Eu, pessoalmente, eu acho as capas duras como se elas durassem mais. Eu tenho essa perspectiva, né, de que elas podem durar mais por ser duras, né, e também porque a capa mole eu acho que ela rasga, né, muito fácil, por aí vai, né, orelha também pode dar ali, então acabar com a aparência física do livro, tá? Mas assim, preferência pelo livro com capa dura, eu tenho que gostar muito do livro. Porque eu prefiro aquele que eu consigo dobrar. Muitas vezes a capa dura, por exemplo, eu ando muito de ônibus público. Então, muitas vezes eu leio dentro do ônibus, né? Então, a capa dura acaba, se o livro for muito grosso, né, acaba ficando mais pesado o livro. Mas a capa dura, mais pesado, né? A bolsa, né? O livro também, para eu poder pegar e ler ali. Mas assim, a capa dura, ela é boa para quando você tiver, né, em um momento que você não tem nada sólido, nada plano ali para poder escrever, e você consegue ali escrever de uma forma muito bacana, né, que a sua letra não saia toda garranchada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês todas as minhas edições com capa dura, né? Não sei se tá faltando algum livro, porque já me perco nos meus livros, né? Não são muitos, gente, meus livros, eu não tenho muitos livros, mas já tô me perdendo. Eu acho que eu tenho mais de 60 livros. E enfim, eu vou começar a mostrar pra vocês e vou comentando aí no decorrer de cada livro um pouquinho do que eu sei. Nem todos os livros que eu vou mostrar aqui é porque eu já li, beleza? Então, vamos para o livro. Bem, então o primeiro livro que eu tenho aqui é este livro excelente, o livro de Henry James. São 2 em 1, chamado Lady Barbarin e Outra Volta do Parafuso, da editora Abril. Não sei se essa editora ainda tem vida, tá, pessoal? Eu acho que essas editoras... Acho que essa editora especificamente, eu acho que ela não existe mais, infelizmente. Porque esses livros, olha só, a capa, a folha... Esses livros eram feitos para durar, tá? Eram feitos com, assim, com a intenção de passar de geração em geração. E aí nós temos esses 2 livros aqui, né, conglomerado em um único, única brochura, muito lindo. Primeira edição, maio de 1972. Minha mãe estava com 4 anos de idade, salvo engano.
E aí, nós temos também esse livro maravilhoso de Machado de Assis, Histórias Românticas, livro delicioso. Inclusive, eu já postei um livro aqui chamado Vaidade, salvo engano, né? Uma história que tá aqui constando, delicioso. Foi a primeira história completa que eu li de Machado de Assis. E deixa eu verificar sobre a edição. Aqui parece que não tá mostrando a edição, não. Tá? Mas esse livro é maravilhoso, tem várias histórias aqui de Machado de Assis, inclusive eu até separei aqui por post-its, né, que eu tenho ainda que ler. E aí eu coloco, gente, folhas de caderno, né, eu coloco alguma coisa aí pra eu poder identificar onde que eu parei, ou algo interessante mesmo, e eu coloco assim, tá? Tem esse livro aqui também. Tenho esse livro maravilhoso, gente, eu li em janeiro de 2020. Esse livro, olha só o tanto que eu marquei, de tão delicioso que ele é, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Esse livro é uma reunião de frases ou de textos que C.S. Lewis falou a respeito de livros e de literatura. E aqui algo muito interessante que ele falou, que a literatura, que a leitura, os livros, sempre fez parte da vida dele. Então, ele, pequeno lá com a família dele, né, a casa dele sempre foi muito abarrotada de livros. Então, o contato dele com os livros foi muito precoce. Então, para ele amar os livros, com certeza foi muito mais fácil, né? Então, nós vamos tratar sobre esse livro. Eu acho esse livro tão interessante que eu tenho que reler ele para trazer ele aqui para vocês, beleza? Então, tem esse livro, inclusive é uma recomendação minha para você ler ele. Tenho também, né, um outro livro, clássicos de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, da editora Thomas Edison, né? Esse livro é muito interessante, assim, pela capa, né? Eu acho, pelo que as pessoas falam, muito interessante, né? Tudo que eu sei, né? O título já diz, né? Uma carta, né? Do diabo, né? Para seu aprendiz, para aquilo que está aprendendo, né? Ensinando a seu aprendiz. E falando, né, aquilo que os homens gostam, né, instiga os homens a isso, aquilo, outro, né, a caírem nas suas próprias tentações, nas suas próprias cobiças, assim como a Bíblia diz. Então, eu quero ler esse livro quanto antes. O título, eu fiquei um pouco, assim, com o pé atrás, né, ao comprá-lo, mas depois que eu vi que era de C.S. Lewis, né, que outras pessoas cristãs estavam lendo, então eu fiquei mais em paz ao lê-lo. Então, tá aqui para eu poder ler. Nós temos também esse livro chamado Jovens Perguntas, Respostas Práticas. Esse livro eu peguei na biblioteca da minha cidade, inclusive eu tenho que devolvê-lo. E aí eu tenho esse maravilhoso livro, gente. Capa dura com couro, tá? Com couro. Esse livro chamado Dia e Noite, Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite, tá? Charles Spurgeon foi um grande teólogo, pastor, né? Ele foi responsável aí por várias almas se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, esse livro foi meu noivo que me deu. Muito obrigada. É um livro delicioso. Olha só. Olha essa capa, gente. Maravilhosa. Edição hiper caprichada. Olha só a lambada desse livro. Dourada, maravilhosa. E eu amo esse livro, olha só. É fofinho aqui na frente. Eu amo ler ele. Muitas reflexões excelentes e, assim, reflexões que você para e pensa no dia. Meu Deus, isso era pra mim, sabe, no dia. Tem esse livro também, de João Calvino, O Livro de Ouro da Oração, né? João Calvino, ele foi responsável aí pela teologia, ele é responsável, né, pela teologia calvinista, tá? Então, a teologia calvinista da predestinação, da eleição dos santos, da justificação. Então, esse homem, ele estudou aí a Bíblia e trouxe aí a teologia dele. Então, muitas igrejas são adeptas dessa ideologia, né? Muitas protestantes, principalmente dela, a presbiteriana. Então, tá aqui esse livro interessantíssimo. Então, se você é dessa religião, esse livro possa te interessar. Também tem esse livro chamado Moral do Século XX,
Esse livro, olha só, foi escrito provavelmente no século XX, né? Porque tá falando sobre a moral do século XX. Chamado Obras do Padre Chaboneau, tá? Eu li o livro Pais e Filhos. Eu tenho interesse em ler os outros livros. Tenho esse enorme e maravilhoso livro cheio de ilustrações chamado Don Quixote. Maravilhoso. Gente, eu já trouxe eles pra vocês em outros vídeos, mas essa edição me encanta muito, muito, muito. Então, assim, deliciosa. Olha só as figuras. Maravilhosa. Sabe com que eu acho que essa edição é parecida? Não tenho certeza. Mas toda vez que eu olho pra esse livro, que eu pego ele, eu lembro do livro de Charles Dickens chamado Grandes Esperanças. E assim, eu nunca li um livro de Charles Dickens. E é uma meta pra minha vida, sabe? De ler Charles Dickens, de ler Grandes Esperanças. Todo mundo fala muito bem de Grandes Esperanças. Então, assim, eu tenho muita vontade de ler Grandes Esperanças. E assim, Don Quixote me remete a Grandes Esperanças. Se você já leu Grandes Esperanças, comenta aqui embaixo pra mim, ou qualquer outro livro de Dickens, que eu vou querer saber sua opinião aí. Bem, tem esse outro livro de Contos Inacabados, de Tolkien. Uma pessoa me disse que é interessante eu ler outros livros de Tolkien para eu poder conhecer mais a escrita dele. Então, eu ainda tô aguardando aí na minha listinha de livros que eu tenho para ler. Por isso que eu ainda não li. Eu também tô com medo de ficar perdida, sabe? Na leitura e tudo mais. Por isso que eu ainda não comecei a ler. Bem, nós temos outro livro muito interessante chamado Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. Nós temos resenha aqui no canal desse livro. Assim, esse livro completar, fala sobre psicanálise, fala sobre moral, fala sobre casamento, espiritualidade, fala... Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. E algo muito interessante que eu achei desse livro é o seguinte, que cristãos e quem não acredita em Deus consegue ler e consegue compreender mais de Jesus Cristo, de Deus, do nosso Criador. Fica a dica aí. Tenho também esse livro maravilhoso, eu acho que foi o primeiro livro que eu trouxe pro canal nesse ano, que chama Cartas a Malcolm, de C.S. Lewis. Então ele tem um amigo imaginário, que ele vai trocar cartas com esse amigo. Então eles discutem, eles concordam, eles falam um monte de coisas. Muito interessante. Ele dá vida a esse amigo, né? Esse amigo tem um filho, tem uma esposa, e eles são muitos amigos. Tenho esse livro chamado Os Meus Amores, de Trindade Coelho. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal, com a maioria, na verdade, dos contos que eu já li aqui. E esse Trindade Coelho, né, ele é de Portugal, ele é um português. Obras Imortais da Nossa Literatura, Teixeira e Souza, As Tardes de um Pintor. Olha só que edição maravilhosa, gente. Maravilhosa. E esse livro é da editora 3. Essa editora, eu não tenho certeza também se ela é viva até hoje. Inclusive, é da mesma editora do Trindade Coelho. Tenho também esse livro chamado o William Goethe. Tá escrito assim. Olha só, não sei se ainda que espécie de raio-x, mas sei que vai operar milagres. Não tenho certeza, mas eu acho que ele é o homem que inventou o raio-x, quando a gente tem que ir no médico lá, eles fazem da gente, ou da boca, tudo mais. Então tá aqui esse livro. E para finalizar, eu tenho esse livro chamado Limites dos Nascimentos, também do autor Padre Chaboneau. Então, são esses livros. Eu acho que tá faltando outro livro da coleção. Tá faltando Pais e Filhos. Mas bem, esses foram os livros, né, que eu tenho em capa dura. E assim, eu acho que capa dura, né, dura bastante. Eu acho que você pode dar pra alguém, você pode presentear, que ficou uma coisa até mais chique, eu acho até mais bonita. Mas o que eu sempre falo é o conteúdo que muitas vezes conta, porque também não adianta nada uma capa muito bonita, sendo que o conteúdo não vai agregar nada na sua vida. E o que eu também sempre gosto de dizer é leia, só não leia de tudo, porque nem sempre o tudo, né, o leia de tudo,
vai ser algo que vai edificar a sua vida, vai ser algo saudável. Então, leia aquilo que for saudável, aquilo que vai edificar a sua mente. E se você quiser mais dicas, eu sempre tô lá agora nos stories, tô mais presente. Então, me siga lá também no Instagram, Vlogs da Nai, tá? Você vai gostar de lá. Começa a me seguir lá, que também vai ser muito bacana. Obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se encontra na próxima terça-feira.